Boa tarde, mais uma vez estamos aqui para sempre trazendo novidades dentro de uma lógica bíblica. O pensamento lógico ele está muito ligado à questão filosófica, né? A filosofia ela nos ajuda a buscarmos respostas a muitos questionamentos, né? A filosofia é chamada mãe das ciências justamente por através da filosofia ela é você encontra respostas na busca de respostas para muitas questões de ordem física e espiritual, né? A própria essência da religião, de todas as religiões, é filosófica. O questionamento do homem sobre a sua existência, sobre o futuro, né? O que vai ser depois, o que há depois da morte, são questionamentos filosóficos que levam os homens a buscar respostas. Então, a música foi criada por Deus, um instrumento de louvor, mas o diabo veio e perverteu aquilo que era sagrado, né, no profano. A dança também é algo divino, que hoje vemos muitos animais que fazem o espetáculo de dança dentro do seu contexto natural. A dança fazendo parte também, temos Davi que apresenta um louvor, a adoração a partir da dança, e também a dança, outro instrumento de louvor e adoração que é pervertido pelo mal, levando uma qualificação profana em alguns aspectos. A filosofia, como também segue essa mesma ordem, algo criado para que o ser humano pudesse descobrir novas coisas sobre Deus, aprender mais sobre o seu Criador, foi pervertida para muitas outras coisas. E, através da filosofia, também muitas coisas de cunho negativo para a humanidade foram desenvolvidas como armas, né, de destruição em massa. Mas, olhando pelo contexto espiritual, né, o questionamento é importante para que você possa encontrar as respostas. E Jesus fez muitas vezes uso desse artifício para levar as pessoas a meditarem, a questionarem a questão doutrinária, a questão filosófica da época, o sistema religioso da época, pervertido em vários de seus dogmas, por conta da ideia das pessoas que buscavam, dentro de uma estrutura eclesiástica e hierárquica, criar uma ideia de superioridade espiritual. Dentro da questão espiritual, não existe superioridade dos seres humanos. Mesmo os grandes profetas de Deus foram escolhidos por eles, tinham suas fraquezas e não estavam acima dos outros seres humanos. Eles apenas eram instrumentos escolhidos por Deus, ajudados por Ele a cumprir suas missões espirituais. Então, nenhum ser humano espiritualmente está acima de outro. O que muda entre um ser humano e outro são as escolhas que ele faz e a quem ele está seguindo. Como disse Josué, se Baal é Deus, seguiu, se o Senhor é Deus, seguiu também. Então, não há dentro do mundo espiritual uma superioridade hierárquica espiritual, mas sim aqueles a quem Deus outorga o seu espírito através das suas escolhas. Quando eles escolhem aceitar a Jesus como seu Salvador. Então, dentro do mundo cristão, dentro do cristianismo, não existe essa hierarquia de santidade. Todos são indignos da salvação, são apenas salvos pela graça de Cristo. E a graça de Cristo ela é igual a todos os seres humanos, independente de raça, cor, credo ou nacionalidade, qualquer tipo de classe. Então nós, como seres humanos, devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus através dos questionamentos, através da capacidade que Deus deu a cada ser humano, a cada cristão, a capacidade intelectual, e dentro do seu limite intelectual você vai adquirir as verdades necessárias para a sua vida espiritual. Então, cada um buscando dentro da sua compreensão aquilo que é benéfico para o seu crescimento espiritual. E através desse convívio com Deus, há com certeza uma elevação em todos os níveis, físico, mental, intelectual e espiritual. Então as pessoas, através dessa comunhão com Deus, alcançam cada vez mais um progresso espiritual, intelectual e físico. Porque é uma promessa, é o que aconteceu com Jesus, e crescia um menino em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, essa relação com Deus nos dá esse aprofundamento. Mas quando as pessoas tentam conseguir um conhecimento que ele não é baseado nas ciências humanas, mas no dom do Espírito,
né? Porque a promessa de Jesus é que o Espírito os guiará em todas as coisas. Ele não deu exclusividade a esse Espírito a pastores ou doutores ou clérigos de escalas superiores dentro das suas instituições religiosas. O Espírito é dado a todos de forma igual. Ainda mais Jesus falou que, ele dando graças ao Pai, que não passaste esse conhecimento aos doutores, mas aos pequeninos. Quando ele se refere a isso, ele está colocando bem claro que esse conhecimento foi dado a pessoas simples para mostrar que todo conhecimento verdadeiro provém de Deus e não das estruturas acadêmicas. Então, hoje, por conta dessa visão errônea da aprendizagem espiritual, muitas pessoas têm se submetido a pastores, a líderes, como gurus ou líderes espirituais, por conta dos seus recursos acadêmicos, dos seus títulos acadêmicos, quando que no mundo espiritual, na questão espiritual, a verdade ela é dada pelo próprio Espírito, dentro do nível de compreensão de cada um. Os discípulos estavam sendo doutrinados por Jesus, e Jesus disse a eles: muitas coisas tenho a vos falar, mas vós não podeis suportar agora. Então, é claro que para cada pessoa há o seu momento dentro da sua comunhão, de ela descobrir novas verdades. Quanto mais ela busca, quanto mais ela questiona, quanto mais ela se pergunta, o Espírito Santo está pronto a lhe responder. Mas se ela não questiona, ela não pergunta, simplesmente assimila o que as pessoas falam, a sua mente assimila e tem aquilo como verdade. E quando o Espírito Santo quer despertar essas pessoas a verem a verdade, elas estão tão envoltas numa teia uma teia de conhecimento humano, que ela não consegue ver a verdade como ela é pura. Ela valoriza o conhecimento a partir dos títulos e não deixa que o Espírito Santo a guie na verdade. Então, você pode até se destacar no meio acadêmico, em outras ciências, física, matemática, a biologia, mas o conhecimento espiritual é um conhecimento que não se adquire dentro das salas de aulas das faculdades. O conhecimento espiritual, ele é dom de Deus, dado pelo Espírito Santo. Ele é dado na medida que cada um consegue assimilar e compreender. Não está nos estudos dos hebraicos antigos, do latim antigo, do grego, do aramaico. Está dentro da humildade do ser humano para com Deus, recebendo a verdade conforme a sua própria capacidade de compreender, e a qual vai evoluindo dentro dele, como diz o provérbio de Salomão, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então, cada um, conforme a sua comunhão com Deus, e quanto mais questiona o Espírito, quanto mais ele pergunta, ele vai recebendo as respostas do Espírito Santo e vai galgando um caminho cada vez mais amplo e iluminado de conhecimento. E quando duas pessoas que se deixam levar pelo Espírito Santo, os conduzir no conhecimento da verdade, se encontram, não há entre elas divergência, porque o Espírito, o mesmo Espírito, ele consegue perceber quem é do Espírito e quem não é. Quando a pessoa que deixa ser guiada pelo Espírito e ela encontra alguém falando uma verdade, o Espírito que está nela compreende as palavras do próprio Espírito. Então a palavra de Deus se compreende espiritualmente. A filosofia é um dos artifícios usados por Cristo, porque a filosofia, o questionamento sobre a verdade, desperta no coração do homem o desejo de receber do Espírito Santo a verdade. E ele está pronto, o Espírito está pronto a responder os questionamentos que vão surgindo dentro da vida do cristão, dentro da sua mente. Então, quando ele pergunta ao Espírito Santo, quando ele lê a palavra, ele pergunta: mas Senhor, por que isso? Por que foi desta forma que Davi agiu? Por que foi desta forma que Abraão agiu? Por que tu trataste dessa forma essa situação? E o Espírito Santo vai abrindo luz para que eles compreendam. Deixe o Espírito Santo guiar você. Questione, pergunte ao Espírito Santo. Não pergunte ao seu pastor, ao seu padre. Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte a ele, ore e peça as respostas, e você vai começar a ver como sua mente vai ficar realmente iluminada com a verdade. E quanto mais você pergunta, quanto mais você encontra respostas, sua mente mais vai se abrir e mais fácil você vai entender e perceber quando é o Espírito Santo lhe guiando nas verdades. Que você possa se libertar da contaminação, do fermento dos fariseus. Jesus falou lá para os discípulos. Muitos ainda hoje estão contaminados pelo fermento dos títulos acadêmicos, do conhecimento acadêmico, deixando de aproveitar
de comer do pão asmo, do pão sem fermento, do pão que é Cristo. Que Deus possa lhe abençoar mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser.